Fala, galerinha do 8º ano. Vamos começar mais uma aula e vamos de correção. Você lembra que na aula anterior a gente relembrou, na verdade, os elementos da narrativa, a gente trabalhou com a questão dos contos, o que era um conto de enigma, o que era um conto de terror, e a gente leu um texto chamado Se Eu Fosse Sherlock Holmes. E é sobre esse texto que nós vamos começar a nossa interpretação textual de hoje, tá bom, pessoal? Vamos entender como é que funcionará essas correções. Bom, vocês me mandaram alguns e-mails, eu já agradeço aqui a todos os alunos, e não foram poucos, que mandaram e-mails com as suas atividades respondidas. Parabéns, pessoal, que está tendo o compromisso de verdadeiramente estudar, ainda que dessa forma à distância, mas que está aí cumprindo com o seu papel de estudante, tá bom? O que nós vamos fazer aqui hoje é uma correção coletiva, onde você vai correr aí agora, pegar o seu caderno, um lápis e uma borracha, para você poder conferir as suas respostas, tá bom? É interessante dizer, pessoal, que eu sempre peço para que vocês respondam de lápis comum, porque se errar, apaga rapidinho e conserta, tá bom? Quando você faz isso de caneta, fica mais difícil. Então, vamos começar com essa prática de responder de lápis comum, tá certo, gente? Outra coisa que é importante dizer sobre as nossas correções coletivas é que você não precisa apagar a sua resposta para colocar a resposta que está sendo aqui apresentada a você. Desde que a sua resposta tenha sentido, né, tenha coerência com o que foi lido no texto e combine com o que a gente está apresentando aqui, você não precisa apagar, você pode deixar a sua resposta do jeitinho que está aí. O que nós queremos aqui é apenas ver se o seu raciocínio está combinando com o nosso. Se deixou alguma questão em dúvida, ficou com alguma questão em dúvida ou deixou alguma questão em branco, esse também é o momento da gente poder corrigir aqui, tirar a sua dúvida, certo? Fazer com que você avance na interpretação textual. Então, nós vamos começar aí com a questão de número 1, que está lá na página 15, pessoal. Então, pessoal, vamos começar aqui na página de número 15, tá certo? Questão de número 1, e a pergunta é: a leitura do conto confirmou a sua hipótese baseada no título? Explique. Bom, o título da nossa história era Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Então, a pergunta, pessoal, aqui que ele está nos fazendo é: quando você iniciou o texto? A primeira coisa que a gente olha quando a gente vai ler um texto é o título, porque ele vem geralmente com uma letra maior e muitas vezes ele vem em negrito. Então, esses recursos fazem com que o nosso olho seja chamado imediatamente, primeiramente, para o título. E o título em si, ele já quer nos dizer muitas coisas. O título em si já nos faz refletir ou nos dá algumas pistas do que será que vai haver ali naquela história, tá certo? Então, como você sabe, o nosso título é Se Eu Fosse Sherlock Holmes. A pergunta é: esse título em si fez você pensar em quê? Sobre o que esse texto iria falar? E aí a pergunta que continua insistindo é: o que você pensou antes mesmo de ler o texto? Quando você terminou de ler o texto, se confirmou? Combinou com o que você pensou no primeiro momento? Tem até uma pergunta, pessoal, no pré-texto, ou seja, naquela partezinha que vem antes do título do texto, em que há uma pergunta justamente para que a gente possa fazer uma reflexão prévia. A pergunta era: considerando o que você sabe sobre Holmes, que tipo de comportamento pode ser parecido com a dessa personagem? Então, o personagem principal aí, ele está colocando esse questionamento. E se eu fosse Sherlock Holmes? Você já imaginou como seria uma pessoa igual ao Sherlock Holmes? Como ela seria?
E se você fosse Sherlock Holmes, dá para imaginar sobre o que o texto vai falar só por esse título? Com certeza, né, pessoal? Nós falamos aqui que o Sherlock Holmes, ele era um detetive famoso que descobria crimes complexos, né? E que ele era um detetive. Então, com todas essas informações, você, com certeza, em casa, você conseguiu responder com muita tranquilidade a questão número 1, certo? Que era o seguinte: o personagem deve ter um comportamento observador, curioso e reflexivo, né? Quando você lê o título, se eu fosse Sherlock Holmes, e você já sabe quem é o Sherlock Holmes, você deve ter imaginado, essa história aqui vai falar de um personagem que tem essas características, esse comportamento. Então, se você colocou aí algo parecido, você acertou. A questão de número 2, nós temos o seguinte: responda a seguir as questões sobre o narrador do conto. Letra A. Caracterize esse narrador. Ele é personagem ou ele é observador? Justifique. Pessoal, vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre os elementos da narrativa. E o narrador certamente é um desses elementos. Você lembra que nós destacamos aí qual era a diferença entre o narrador personagem e o narrador observador? Sabendo disso, quando você leu esse texto, você identificou o narrador dessa história como personagem ou como observador? Eu tenho certeza que você colocou aí que o narrador dessa história, ele é personagem. Por quê? Porque ele conta e participa da história. Ele não só conta, mas ele também é personagem da história. Por isso que ele é chamado de narrador personagem. E detalhe, pessoal, todo narrador personagem, já que ele está contando a sua própria história, ou ele está dentro da história, ele sempre vai usar a primeira pessoa, ou a primeira pessoa do singular, que é o eu, ou a primeira pessoa do plural, que é o nós, né? Se ele estiver contando uma história que ele participa, mas que outras pessoas também estão juntamente com ele nessa história, ele não pode usar o eu, ele vai usar o nós, ou seja, a primeira pessoa do plural, tá certo, gente? Com certeza todo mundo acertou aí a questão número 2, letra A. A letra B, nós temos o seguinte: releia o trecho a seguir e diga aí que palavra vai indicar o foco narrativo. Explique. Não sabe o que é foco narrativo? Deixou em branco? Pessoal, nós temos um mecanismo hoje virtual chamado Google. Ele nos ajuda a fazer a pesquisa. Quando você não souber uma palavra ou uma determinada frase ou expressão, você pode recorrer ao Google e tentar chegar ao seu conhecimento, tá bom? Então eu espero que alguns de vocês, se não todos, tenham ido lá no Google e falado: peraí, eu não sei o que é, mas eu vou procurar saber, tá certo, gente? Para quem não fez isso, eu vou aqui dizer, tá? O foco narrativo significa o ponto de vista pelo qual a história é contada pelo narrador. O narrador, ele sempre vai contar uma história, ou ele estando dentro dela, ou estando fora dessa história. Quando o narrador ele está dentro da história, participando da história, ele vai usar, então, a primeira pessoa do singular ou do plural. E essa pessoa que ele usa para contar a história é o que a gente chama de foco narrativo, tá bom? Se ele estiver do lado de fora da história, apenas contando o que ele observa, então ele vai usar a terceira pessoa do singular ou a terceira pessoa do plural, porque ele vai estar contando uma história sobre ele ou sobre ela, sobre eles ou sobre elas, ou seja, sobre pessoas que ele não tem a ver, que ele apenas observa e conta a história dessas pessoas.
Então, o foco narrativo, pessoal, pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Entendido isso, você já sabe aí, pela letra A que você respondeu, que o narrador, ele é um narrador personagem, e como ele está dentro da história, ele vai usar a primeira pessoa do singular, né? Que ele está contando a história dele mesmo, como ele desvendou um mistério. Mas o que a letra B da 2 quer saber é, nesse trecho aqui abaixo, qual é a palavrinha aí que está indicando esse foco narrativo? Ou seja, está indicando que está sendo usada a primeira pessoa do singular. Vamos ler? Os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha no gênero das de Sherlock Holmes. Pareceu-me que deles se concluía que tudo estava em prestar atenção aos fatos mínimos. Destes, por uma série de raciocínios lógicos, era sempre possível subir até o autor do crime. Pessoal, qual é a primeira palavrinha aí utilizada nesse trecho que nos indica que esse texto está em primeira pessoa do singular? Você encontrou aí? É a palavrinha me. Muito bem, pessoal. Esse me deram o desejo, né? Esse me está se referindo a eu mesmo, tá certo? Ele é chamado de pronome oblíquo e ele indica também a primeira pessoa do singular. Portanto, pessoal, é o pronome me que vai indicar a primeira pessoa do singular. Quando a gente não pode utilizar o pronome eu, a gente vai usar o me, o mim ou comigo, que são pronomes que estão se referindo à primeira pessoa do singular também. Repare que lá na frente você tem outro trechozinho aí, que ele diz, pareceu-me que dele se concluía, quer dizer, pareceu a mim mesmo, pareceu a eu, mas ninguém fala dessa forma, né? É só para mostrar a você que esse me está se referindo a eu. Então, novamente, a gente tem o me aí representando a primeira pessoa do singular. Ok, gente? Partindo agora para a letra C e D da questão número 2, nós vamos para o próximo slide, que diz o seguinte. Letra C da 2. Qual é a principal característica da personalidade do narrador? Pessoal, eu estou querendo que você me diga quais são ou que características você pode perceber aí do narrador personagem, desse personagem que é o principal da história. Você pode falar várias características. Professora, eu achei que ele era um homem inteligente, eu achei que ele era um homem observador, que ele era uma pessoa esperta, né? Tudo isso são as características desse narrador principal, né? Muito bem. Porém, pessoal, eu não quero várias características. Aqui na letra C ele pede qual é a principal característica dessa personalidade do nosso personagem principal. Portanto, você já deve saber que ele era um homem bastante ótimo, observador. Muito bem, pessoal. Se você colocou algo aí parecido com isso aqui, ó, o narrador, ele é um grande fã de Sherlock Holmes e por isso ele adquiriu características semelhantes do seu fã, né? Ele foi aprendendo com Sherlock Holmes e também adquirindo suas características. E a principal característica que ele herdou aí do Sherlock Holmes foi o fato dele ser observador. Se você colocou aí, a principal característica dele é que ele era um grande observador, você acertou. Na letra D, tem o seguinte, essas características, ou melhor, essa característica, ela é decisiva para o desenvolvimento do conto? Explique. Então, pessoal, você acha que o fato dele ser observador realmente foi muito importante para o desenvolvimento, o desenrolar da história? Se você disse sim,
Então você acertou, porque foi através da observação que ele desvendou o mistério. Perfeito, pessoal. Não era tão difícil, né? Vamos seguir aqui para a questão de número 3. Questão de número 3, nós temos o seguinte. Releia esta fala de Alves Calado, personagem amiga do narrador. Você sabe, lá no iniciozinho do texto, né? O Alves Calado é aquele que se tornou delegado. Ele era amigo do narrador personagem, moravam provavelmente na mesma pensão, né? Tinham aí alguns interesses parecidos, né? Só que o narrador personagem ele não era delegado, ele não era um investigador mesmo, mas o Alves Calado sim, né? E aí o seguinte, ele pede para a gente observar a fala desse amigo do nosso personagem principal. E ele diz o seguinte: não apanhavas nem o ladrão que roubasse o obelisco da avenida. Então ele estava dizendo aqui pro amigo dele, o amigo dele que é o personagem principal. Você com certeza, rapaz, não consegue pegar nenhum ladrão que roube um obelisco lá na avenida. Foi isso que ele falou para o personagem principal, tá certo? Então, na letra A, a pergunta é: explique essa afirmação. Se preciso, pesquise o significado de obelisco. E aí, pessoal, você pesquisou? Eu espero que sim. Aqui ele está, inclusive, mandando você pesquisar, né? Então, o que é obelisco? Você certamente encontrou aí no Google, né? Um monumento. Obelisco, né? A gente pode chamar também de uma estátua, por exemplo, né? É uma edificação bastante destacosa, numa praça, por exemplo. Vocês já devem ter ido a alguma praça e ter visto, por exemplo, que há estátuas de pessoas, né, em homenagem a algumas pessoas que fizeram parte da história ou fizeram algum feito importante, e a estátua dessa pessoa é colocada no meio de uma praça. Então, essa estátua, a gente pode dar um exemplo com ela de que é um obelisco. Então, você imagine, né? A pessoa roubar uma estátua do meio de uma praça, sem que ninguém veja, tem que ser um ladrão muito profissional, né, pessoal? Mas o fato aqui é o seguinte, ele quer que você, na letra A, explique essa fala do Alves Calado. Você não apanharia nenhum ladrão que roubasse o obelisco da avenida. Você acha que o Alves Calado está fazendo um elogio ao amigo? Não? Muito bem, ele está duvidando, né, da capacidade de investigação do narrador principal, aí do narrador personagem, melhor dizendo. Então, ele está desdenhando, pessoal, exatamente Alves Calado. O que ele quis dizer aqui com o amigo é que ele não tinha capacidade para descobrir nenhum crime óbvio, quanto mais um crime complexo. Duvidou geral. Na letra B, a gente tem a seguinte pergunta: é possível afirmar que Alves Calado levava o narrador a sério? Selecione outro trecho do conto que confirme a sua resposta. Bom, pessoal, pela questão anterior, já dá para perceber que não, né? Alves Calado não levava o amigo dele, o narrador personagem, a sério. Ele não achava que Alves Calado tinha essa capacidade, aliás, que o amigo do Alves Calado, né, que é o narrador personagem, tinha essa habilidade para a investigação. E ele pede que a gente vá lá no texto e encontre uma frase, um trecho que mostra ele aí desdenhando, né, da suposta incapacidade do narrador personagem. Você encontrou? Espero que sim. Então, pessoal, na letra B da 3 é justamente, não, ele não acreditava que o amigo tinha potencial para detetive. E aí você tirou esse trechozinho aqui, ó. Alta polícia científica, disse ele gracejando. Aqui é uma outra fala do Alves Calado, onde ele tá aí, ó, desdenhando, dizendo,
você tem uma polícia científica muito boa, né? Tem um outro momento mais à frente no texto que ele também fala isso aqui, ó. Vais afinal entrar em cena com a tua alta polícia científica, né? Naquele momento que o narrador, o personagem, ele liga para o alvo escalado, dizendo que tinha acontecido um crime na casa da Madame Guimarães, e aí ele tira uma onda por telefone dizendo assim, agora sim, finalmente você vai entrar em cena com a sua polícia científica. Então, esses dois exemplos aqui são exemplos de que o alvo escalado não levava esse potencial, né, para a investigação do seu amigo, que é o nosso narrador personagem. Na questão de número 4, pessoal, nós temos o seguinte: em contos de enigmas há tipos, ou seja, há personagens que representam comportamentos padronizados, ou seja, num conto de enigma você vai ter que ter o detetive, o criminoso, a vítima e os suspeitos. E aí ele está perguntando aqui para a gente, nesse conto que a gente leu, se eu fosse Sherlock Holmes, que personagem se enquadra em cada um desses tipos? Essa aqui foi fácil, né, pessoal? Quem era o detetive, quem era o criminoso, quem era a vítima e quem eram os suspeitos. Você certamente colocou isso aí. O narrador, ele era o detetive, né? A Sinhazinha Ramos, ela foi aí a pessoa que representa o criminoso. No caso aqui, ela é uma mulher, então a gente vai chamar de criminosa. Madame Guimarães, coitada, foi ela quem perdeu o anel. Portanto, ela é a vítima. E os supostos suspeitos eram todas as pessoas que estavam ali naquela festa, ou seja, os convidados, tá bom, gente? Então, você colocou isso aí, parecido? Parabéns! Vamos falar agora sobre a quinta questão. Nós vamos falar agora sobre o espaço e o tempo do conto, mais dois elementos da narrativa. Você lembra aí que espaço tem a ver com lugar e o tempo tem a ver com o momento em que as ações acontecem no texto, tá bom, pessoal? Então, letra A. Em que espaços se desenvolvem as ações narradas no conto? Você deve ter observado que o texto ele não começa já lá num ambiente onde os principais fatos aconteceram, né? O texto começa lá no primeiro parágrafo, você deve ter observado, ele está falando sobre os romances do Conan Doyle, né? Ele fala que estava lendo os livros sobre o Sherlock Holmes, e ele fala no amigo dele também, e fala onde eles viviam. É justamente aí que você encontra o primeiro espaço. Então, inicialmente, ele está falando onde ele vivia junto com o amigo dele, o alvo escalado, que era numa pensão. E um outro momento, que é o momento em que a maior parte das ações acontece, a gente vê que foi numa festa. E essa festa foi numa casa. No caso, a casa da Madame Guimarães. Muito bem. Então, se você colocou aí que é esses dois ambientes, na pensão e na casa da Madame Guimarães, você acertou, tá? Eu coloquei aqui bem bonitinho o seguinte: inicialmente, o narrador personagem parece estar em uma pensão, mas a maior parte das ações passam a ocorrer justamente na casa da Madame Guimarães, naquele dia da festa, tá bom? Bom, gente, na letra B nós temos o seguinte: procure determinar em que período de tempo as ações aconteceram. Então, gente, é importante dizer a vocês que numa narrativa, às vezes o autor do texto, ele deixa bem explícito o momento, o tempo em que as ações acontecem. Às vezes tem histórias que a gente tem lá o ano, às vezes a gente tem história que a pessoa colocou o dia,
o dia da semana, pode colocar o mês, tá certo? Ou seja, deixa bem claro o tempo em que a ação aconteceu. Há também outras palavras que podem indicar tempo. Se a ação aconteceu de manhã, de tarde, de noite, tá bom? E ao ler o texto como um todo, a gente também pode deduzir pela nossa experiência de vida quanto tempo se levaria para que uma determinada ação acontecesse, tá certo? Nesse texto que a gente leu aqui, não tem dizendo especificamente em qual foi o dia, em qual foi o mês, em qual foi o ano, qual foi a hora exata que aconteceu, não tem. Mas a gente pode justamente procurar determinar, a gente pode deduzir. Então você deve ter reparado que a maior parte das ações aconteceu numa festa. Essa festa não foi de manhã nem foi de tarde, foi de noite. Muito bem. Então, ó, quando eu digo que a festa foi numa festa à noite, eu já estou determinando o tempo, tá bom? E aí, já que foi numa festa à noite, também dá para você deduzir aí quanto tempo você acha que durou essa festa. Eu acredito que uma festa com tudo isso que aconteceu aí tenha durado aí umas 4 horas, tá bom? Você colocou isso aí, 4 horas e meia, 5 horas, 3 horas e meia, tudo bem, tá certo. Você só não pode dizer que foi em 5 minutos, né? Não foram só 5 minutos para essa história toda acontecer. Então, pessoal, letra B, as ações ocorreram numa festa noturna, foi lá na casa de Madame Guimarães, era o lugar, a gente já tinha respondido na letra A, e deve ter durado cerca aí de umas 4 horas. Fechado? Colocou algo assim? Perfeito, pessoal, perfeito. Vamos para 6, então? Questão de número 6. Que situação fez Madame Guimarães perceber que seu anel havia sido furtado? Essa ninguém errou, né? Tá muito claro lá no texto. Você lembra que quando ela dava essas festas, ela costumava guardar pessoalmente os chapéus e as capas, né, dos convidados. E quando as pessoas iam embora, ela ia lá e devolvia. E ela fazia isso justamente para que nada sumisse, né, de nenhum convidado, para que não houvesse nenhuma confusão. E foi nesse momento em que ela foi buscar um chapéu lá no quarto dela que ela percebeu que tinha sido roubada. Então, muito bem, pessoal, se você colocou aí, ó, questão de número 6, foi no momento que ela subiu ao seu quarto para pegar o chapéu de uma das convidadas e percebeu que o anel havia desaparecido, você acertou. Questão de número 7, nós temos A, B, C e D. Vamos lá? Letra A. Que medidas foram tomadas para descobrir quem havia furtado o anel? E aí você lembra o que foi que o narrador personagem que começou a atuar como detetive, o que foi que ele fez para descobrir quem havia roubado o anel? Você deve lembrar que a primeira coisa que ele fez foi o quê? Impedir que entrassem lá no quarto da Madame Guimarães. E a outra coisa que ele fez foi o quê? Interrogar. Isso mesmo, pessoal. Então, essas foram as medidas tomadas para descobrir quem havia roubado o anel. Então, letra A aí, ó. Todas as pessoas presentes foram proibidas de entrar na cena do crime. Assim, o narrador personagem poderia analisar o local. E a segunda coisa que ele fez foi convidar, né? Ou, vamos dizer assim, intimar as convidadas a serem interrogadas uma por uma. Na letra B, a pergunta é: qual foi a pista determinante para que o enigma fosse desvendado? Você colocou aí que foi a flor amarela, que foram as pétalas da flor amarela? Acertou, pessoal. Então, o que fez a descoberta do crime acontecer foi justamente
as pétalas da rosa chá, que eram uma florzinha amarela, né? E só quem estava usando era a Sinhazinha Ramos. Ela não percebeu, no momento que ela foi furtar o anel, que 2 pétalas haviam caído. E essas 2 pétalazinhas ali foi fundamental, essencial para a descoberta da criminosa. Na letra C, nós temos que a atitude do narrador dá uma pista de que o criminoso é uma mulher. Observe, antes mesmo dele dizer quem tinha sido o ladrão, ele já tinha uma noção de que quem roubou o anel foi uma das mulheres ali presente. Como é que a gente percebe que ele chegou a ele deu essa pista de que teria sido uma mulher? Você reparou que na segunda ação que o narrador personagem ele toma era um interrogatório, mas era um interrogatório para todos? Não, né? Apenas para as mulheres. Então, justamente, foi esse fato aí do narrador personagem de interrogar apenas as mulheres presentes naquela festa que dá a pista de que o criminoso não era um homem, porque ele não quis saber de procurar conversar com homens, né? Não tinha necessidade, se ele já sabia que não era um homem que tinha roubado o anel. E na letra D, nós temos o seguinte: para chegar à solução, o narrador seguiu o método de Sherlock Holmes? Explique. Ora, pessoal, se ele era fã do Sherlock Holmes, como ele não iria seguir o método de Sherlock Holmes? Lembra que lá no início do texto, ele fala que bastava observar para se chegar a qualquer criminoso? Então, foi exatamente isso que ele fez naquela festa, né? Então, claro que ele usou um método de Sherlock Holmes. Ele aprendeu com Sherlock Holmes que prestar atenção nos mínimos detalhes era essencial para se chegar ao autor de qualquer crime, tá certo? Então, é claro que ele usou o método do Sherlock Holmes. E aí, para a gente finalizar a nossa interpretação textual, nós temos aí a questão ainda de número 8 e 9. Questão de número 8. O que motivou Sinhazinha Ramos a cometer o crime? Por que ela supôs que não suspeitariam dela? Pessoal, é só voltar lá no texto. Essa aí também ninguém errou, tá? Porque é muito óbvio. Mas a gente lê lá no texto que é exatamente o momento em que ela vai roubar o anel, em que ela não foi com a intenção de roubar, mas aconteceu que ela ficou tentada, né? Ela cobiçou aquele anel e foi aí que ela resolveu pegar para si o anel, tá certo? Foi isso que motivou ela querer aquele anel, tá certo? E por que ela não seria suspeita? Tem vários motivos que comprovam que ela jamais poderia ser, vamos dizer assim, entre aspas, a criminosa, tá certo? Ou seja, ela estava acima de qualquer suspeita. Vamos ver aqui, ó. Então, o que motivou ela foi justamente a tentação, ela cobiçou o anel e também, como ela já estava próxima de fazer uma viagem para a Europa, ela imaginou, nunca vão me descobrir. Juntou todos esses elementos, a cobiça, a tentação e o fato dela estar indo embora, e aí ela se sentiu na liberdade de cometer o crime. Por que ela não era suspeita? Bom, gente, ela não era suspeita, primeiro, porque ela era sobrinha da dona da casa, ou seja, ela era uma pessoa íntima, então ninguém ia suspeitar dela. Segundo, ela era esposa de um médico, e médico não ganha pouco dinheiro, né? Então, ela tinha boas condições. Se ela tinha boas condições e tinha dinheiro, por que ela roubaria um anel, não é verdade? E a terceira suposição que mostra que ela não seria uma suspeita é o fato de ninguém ter visto ela subindo as escadas e indo em direção ao quarto da vítima. Então, tudo isso aí mostra
ou mostraria que ela jamais poderia ser a ladra, mas a gente percebe aí que o narrador personagem desconstrói todas essas possibilidades que não tornariam ela suspeita e a torna, na verdade, a criminosa da história, tá bom? E aí, gente, ele descobre então quem é que cometeu o crime, né? Causou uma surpresa para você, a própria sobrinha da dona da casa roubar a tia. Eu fiquei chocada. Acho que vocês também. Lembrem-se que nos surpreender é uma das características clássicas de qualquer conto, tá bom? Mas além dessa característica aí, ou melhor, dessa surpresa de quem foi a ladra da história, nós temos um outro fato também que nos surpreende, tá aqui na questão 9. Porque o narrador disse, não foi um fiasco, mas foi pior do que um fiasco. Por que você acha que o narrador personagem ele termina dizendo isso? Bom, pessoal, fiasco, essa palavra a gente costuma usar quando a gente quer se referir a algo que não foi bom, não foi positivo, foi algo decepcionante, tá certo? E aí a gente usa essa palavra, fiasco. Então, pergunto para vocês, por que que o detetive que descobriu a criminosa, ele disse que foi um fiasco? Como poderia ter sido um fiasco se ele teve sucesso na investigação? Aí, quando a gente continua lendo o texto, a gente percebe que Sinhazinha Ramos, ela fez uma armadilha para o narrador personagem. Ela conseguiu inverter a situação, dando a entender que quem roubou o anel foi ele mesmo, o próprio narrador personagem. Como ele fez uma promessa de que nunca diria quem era que tinha roubado o anel, ficou fácil ela, que não era suspeita, né? Estava acima das suspeitas, inverter o jogo e supor, né? Que quem tinha roubado o anel de Madame Guimarães tinha sido o próprio narrador personagem e que o que ele estava fazendo ali era apenas um joguinho, né, para não se incriminar. Então, pessoal, essa foi a grande surpresa inesperada. Ele teve todo um esforço para descobrir quem tinha sido a ladra, mas no final de tudo, quem ficou como ladrão foi ele mesmo. Portanto, gente, é isso aqui, ó. O que ele quis dizer é que ele descobriu a criminosa, né? Bom, o que ele quis dizer, pessoal, aqui foi que, apesar dele ter descoberto a criminosa, ele acabou sendo incriminado pela ladra do anel, pois não tornou público quem de fato tinha roubado o objeto e ela usou essa não revelação da parte dele para incriminá-lo, tá certo, pessoal? Bom, para a gente finalizar essa parte da correção aqui, pessoal, é importante que você sempre leia o que está nesses quadrinhos aí, olha, verde do seu livro. Não é porque você terminou a questão de número 9, pronto, terminei, acabou. Se essa parte está aí é porque ela é importante. É importante que você leia e adquira mais conhecimento. Então, veja bem, nós temos aqui, nesse quadrinho verde, um conceito completo do que significa um conto de enigma. Siga comigo. Um conto de enigma é uma narrativa e assim desenvolve uma sequência de ações que nós chamamos de enredo, né? Você já sabe que enredo é toda a história e como ela se desenrola. Em geral, esse enredo, ele se inicia depois da ocorrência de um mistério que precisa ser desvendado. Por isso que ele é um conto de enigma, porque vai rolar um mistério, tá bom? E aí, para desvendar esse mistério, é preciso que haja um detetive
e que hajam também pistas para solucionar o caso, para se chegar ao fim do mistério. A resolução do enigma, ou seja, o desvendamento do problema, do mistério, costuma ser inesperada e também surpreender o leitor. Foi isso que aconteceu com você? Sim, porque comigo eu fiquei muito surpresa, tanto de saber que a sobrinha era ladra, como também do coitadinho do narrador personagem ter terminado como criminoso, como culpado da história. Tá certo, pessoal? Então, parabéns a todos vocês que terminaram a interpretação textual, que fizeram e tiveram êxito. É isso aí, nós vamos continuar fazendo as nossas correções coletivas para que a gente possa avaliar aí o que acertamos, o que erramos, o que não entendemos e a partir de então a gente possa ter o nosso conhecimento amplificado. Agora chegou a hora de responder a página 16. Ainda é sobre esse texto do Se Eu Fosse o Sherlock Holmes. Mas antes, eu queria falar com vocês sobre um assunto que vai ser abordado nessa página, que é a intertextualidade, tá bom? E o que é isso, né, professora? Que nome grande é esse? Intertextualidade. Aí eu pergunto a você, o que você acha que é uma intertextualidade? Você aí do outro lado deve estar imaginando, deve ter a ver com texto. Isso mesmo, pessoal, intertextualidade tem a ver com textos. Mas a palavrinha, ou o pedacinho inter, você imagina o que ele significa? Você já ouviu falar em jogos interclasses? Já? Então, pense aí o que seria essa palavrinha inter, ou melhor, esse pedacinho de palavra. Vamos lá? Bom, antes de a gente ir para o conceito, eu convido vocês a observarem as imagens que vão ser expostas aqui, para que você possa entender o que é a intertextualidade. Veja bem, você já viu essa imagem? Sim? Muito bem, tenho certeza. Sabe quem pintou esse quadro? Você sabe o nome desse quadro? Muito bem, se sim, parabéns. Ele é muito conhecido, você já deve ter visto aí na televisão, talvez em algum livro de história ou na aula de artes, tá bom? Bom, essa aí, pessoal, é a Mona Lisa. Esse quadro se chama Mona Lisa, foi pintado por um famoso intelectual, né, da humanidade, o Leonardo da Vinci. Você já deve ter ouvido falar também nesse rapaz chamado Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele teve várias profissões, um cara extremamente inteligente. Uma vida foi muito pouco para a capacidade do Leonardo da Vinci. Então, entre as suas várias profissões, uma delas estava na questão artística, na questão de pintar. Agora repare essa outra imagem, já que a gente falou da primeira. Gostaram? Conhecem? É a Mônica, Paula. Muito bem. Isso aí é fácil, né? E aí, o que você está achando dessa imagem aí da Mônica? Tá reparando que tem algo parecido? Sim, né? A imagem lá atrás é igualzinha. A roupa da Mônica tá muito parecida com a roupa da Mona Lisa. E nós vamos ter aqui uma outra imagem. E aí, o que você achou dessa imagem? Propaganda da Bombril, isso mesmo, pessoal. Reparou aí que o garoto propaganda da Bombril, ele está muito parecido com a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci? Muito bem, a paisagem lá atrás também lembra muito o quadro do Leonardo da Vinci, né? Apesar de ter o slogan aí da Bombril atrapalhando que a gente possa ver melhor a paisagem lá atrás, mas a gente consegue enxergar ainda os pedacinhos aí semelhantes, né? Bom, pessoal, qual desses textos você acha, ou melhor, qual dessas pinturas você acha que surgiu primeiro?
Muito bem, é do Leonardo da Vinci. Isso, gente. Então, olha, a primeira obra, vamos dizer assim, foi do Leonardo da Vinci, que foi esse quadro com essa mulher chamada Mona Lisa. Aí o Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, ele resolveu fazer alguns desenhos utilizando pinturas clássicas e famosas da humanidade. E aí ele pegou a Mona Lisa, utilizou a Mônica como se fosse a Mona Lisa e fez uma obra chamada Mônica Lisa. A Mônica ficou chamada aí de Mônica Lisa, tá? Na terceira imagem, a gente percebe aí que Bombril, né, a Bombril, a marca desse produto, utilizou também o quadro do Leonardo da Vinci, né, e fez aí uma propaganda. A Mona Lisa agora está vendendo Monbiju, está vendendo aí um produto da Bombril. Pessoal, é interessante dizer que essas três imagens, elas têm muitas semelhanças, né? E que existe uma imagem original, ou seja, aquela que foi a primeira, e nós temos as imagens que foram criadas a partir de uma inspiração da primeira. Então, o que o Maurício de Souza fez aí com a Mônica Lisa não foi um Ctrl+C, Ctrl+V, não foi simplesmente uma cópia ou um plágio. O que ele fez foi se inspirar, ou seja, ele pegou uma obra que já existia e ele ressignificou, deu um novo significado com as personagens dele, tá certo? A mesma coisa aconteceu com essa propaganda da Bombril. Ela pegou a imagem que já existia da Mona Lisa e aí ele utilizou aqui na propaganda, ou melhor dizendo, no anúncio publicitário, para vender o seu produto, né? Então, pessoal, a segunda e a terceira imagem é o que a gente chama de intertextualidade. É quando um texto, ele lembra outro texto. É quando um texto se relaciona com outro texto. Repito, não é plágio e nem é cópia. Por quê? Porque esses novos textos que surgiram, eles têm sentidos diferentes do primeiro, tá certo? Então, intertextualidade é quando você vê um texto que relembra um outro texto, uma imagem que relembra uma outra imagem, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, para chamar sua atenção, a imagem original da Mona Lisa e nós temos, então, as outras duas imagens que surgiram a partir da inspiração da imagem original, que a gente vai chamar de imagens intertextuais, tá certo, pessoal? E para ficar bem claro, intertextualidade, ela ocorre quando um texto mais atual serve para relembrar um texto fonte, um texto original. E esse texto atual, esse novo texto, embora ele tenha sido inspirado num texto anterior, num texto original, ele vai ganhar novos sentidos, tá certo? Então, a intertextualidade, ela retoma a lembrança de um texto mais antigo. Isso é a intertextualidade. E aí você usa a sua memória para poder fazer essa relação de um texto novo com um texto mais antigo. A intertextualidade, ela é a relação de um texto com outro texto. Inter significa entre e textualidade é uma palavra derivada de texto. Portanto, intertextualidade significa entre texto, entre textos, ou seja, um texto que lembra outro texto, um texto que está entrelaçado com outros
textos, tá bom? Bom, gente, já que você entendeu, vamos aqui te convidar para encontrar a intertextualidade nos textos que vão ser apresentados aqui. Vamos para o primeiro? Repare aí. Olha o que é que você tem. Você tem uma batata, né? Aí você tem uma frase assim: Batatas do Caribe, uma batalha pelos tesouros da hortifruta. Pessoal, quando você viu essa imagem aí, quando você viu esse anúncio publicitário, você lembrou de um outro texto? Ah, professora, eu lembrei de um filme, Piratas do Caribe. Muito bem, pessoal. É isso mesmo. Então, se você percebe que essa imagem, ela foi criada a partir de um outro texto, no caso aí de um filme, né, que era o Piratas do Caribe, você pode dizer que esse anúncio publicitário, ele foi construído a partir da intertextualidade, um texto que relembra outro texto. Aí ele pega aí o pirata principal lá dos Piratas do Caribe, né? E ele veste aí uma batata como se fosse o pirata principal daquele filme, tá certo? E também você vê aí pelo nome Piratas do Caribe, Batatas do Caribe, aliás, que relembra, né? A abertura do filme, que tinha escrito assim com um pedaço de papel, né? Que a gente chama de papiro, Piratas do Caribe, tá certo? As cores, tudo isso nos lembra o filme. Mas no caso aqui não é um pirata, são batatas, porque a pessoa que criou esse anúncio publicitário, ele quer vender o seu produto. No caso, ele quer vender batatas, tá bom? E chama a atenção do seu cliente. Vamos dar uma olhadinha nessa aqui. Olha aqui, nós temos aí a Mônica, a Magali e o Cebolinha. Gente, ao olhar para essa imagem, você lembra de quê? Ah, do semáforo? Perfeitamente, pessoal. Então, essa imagem aqui, ela faz a intertextualidade com um sinal de trânsito, né? Ou seja, essa imagem retoma aí uma outra forma de comunicação do trânsito. Portanto, essa imagem da Mônica com raiva aí fica vermelho, significa pare. A carinha da Magali, amarelo, ela muito tranquilona, né? Olhe, calma, né? E o Cebolinha aí, olha, verdinho, que significa passe, siga. Se você reparou que esse texto lembra um semáforo, né? Lembra a comunicação do semáforo, você pode dizer aí que há também uma intertextualidade. Vamos para mais uma? De novo a Mônica, aqui numa tirinha. Espelho, espelho meu, existe uma garota mais linda do que eu? Olha aí, Mônica tá se achando, né? E o espelho responde, nessa tirinha não, né? Claro que não, porque só tinha ela. Então, pessoal, quando você lê essa tirinha aí, você consegue relembrar um outro texto que você tenha conhecimento? Muito bem, você já deve estar falando aí do outro lado. A Branca de Neve, o conto da Branca de Neve, né? Tem uma hora que a bruxa má, ela vai para o espelho perguntar se existia alguém mais bela do que ela. O mesmo faz a Mônica aqui, né, gente? Portanto, essa tirinha que é bem atual, ela faz uma relação, ela nos traz a lembrança do conto da Branca de Neve, tá? E aqui, gente, nós temos uma musiquinha. Não sei se você conhece essa musiquinha. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz, faz. Jesus Cristo, nos ensina a amar os animais. Amém. Você já ouviu essa canção? De outra forma? Muito bem. Na forma que você ouviu, era justamente mandando atirar o pau no gato, né? Muito bem, pessoal. Essa é a musiquinha original, a primeira. Foi a partir dela que se criou essa outra versão que você está lendo aí na tela.
tá certo? Então, repare que essa musiquinha que a gente está vendo agora, ela tem uma relação com aquela primeira versão. Por isso, essa musiquinha aqui, a gente pode dizer que ela faz intertextualidade com a primeira, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado muito claro aqui para vocês o que é intertextualidade. É a relação de um texto com outro texto, é um texto que relembra outro texto, é um texto que se entrelaça com outro texto, tá bom? Então, pessoal, valeu, galerinha top, até a próxima, beijos e até a próxima!